irmãos, agora vamos então abrir em Filipenses, capítulo 3. Tinha enviado a liturgia a pregar até o capítulo 4, mas estudando vi que tinha muita coisa já. Então achei melhor parar no versículo 11. Quero encorajar os jovens para que participem do pós-culto. É uma bênção. Foi uma bênção, irmãos, os 4 sábados. Nós não podemos perder as oportunidades que Deus está dando para a igreja. Um jovem, participe do pós-culto. Você, pai, encoraje o seu filho a participar das atividades da igreja. Os jovens precisam, os adolescentes precisam. As crianças precisam. Tivemos uma atividade ontem com as crianças, foi maravilhoso. Eu espero em Deus, irmãos, que a igreja, ano que vem, graças a Deus por tudo que aconteceu este ano, mas espero em Deus que no próximo ano nós tenhamos mais programações, mais envolvimento dos irmãos com os trabalhos. Filipenses capítulo 3, nós já oramos, então vamos ler e expor a palavra de Deus. Filipenses 3, 1 a 11. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgostem, é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Cautelai-vos dos cães. Cautelai-vos dos maus obreiros, cautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém. O que significa ser um cristão de verdade? Esse é o tema desta noite. Há uma frase batida, já um clichê, que é: não há ganhos sem perdas. Minha professora de psicologia sempre citava essa frase para falar sobre o assunto de conflitos. Às vezes nós temos conflitos porque pensamos o seguinte: mas se eu começar isso, perderei aquele. Se eu começar este ponto, perderei aquele. A ênfase dela é que muitos dos nossos conflitos, da professora, é que nós temos essa falsa ideia de que nós sempre ganharemos sem perder nada. Então, se você quer estudar muito, você vai perder horas de sono. Se você quer ter uma disciplina, você tem de alimentação, você vai ter que abrir mão de muitas coisas que você gosta. Mas a questão é que depois você vai acostumando. E depois vai ganhando aquele gosto daquilo que você está ganhando e vale a pena. Perguntaram para um missionário que disse que foi para um lugar tal, para o campo tal, e abriu mão da cidade, abriu mão disso e daquilo outro, e as pessoas falaram para ele: mas você abriu mão de tudo, você perdeu tudo.
E o missionário disse: eu não perdi nada, eu ganhei tudo. Agora que eu ganhei. Às vezes, irmãos, nós pensamos que a vida cristã é perder muita coisa boa e ter aquela vida penosa, enjoada, chata, sem graça. Pelo contrário, o cristão deve ser fervoroso, alegre, animado. Se as pessoas do mundo olharem para a sua vida e sempre observarem alguém assim para baixo, alguém sempre irado, revoltado, reclamão, o que ele vai pensar? Mas será que vale a pena ser um cristão? Isso é ser um cristão? Por isso que o apóstolo Paulo, e nós vamos ver aqui ponto por ponto, ele deixou tudo, mas ele diz: eu ganhei tudo. Você não perde, você ganha Cristo. Cristo é tudo. Eu gosto da análise que John MacArthur fez, dizendo em Atos 9 e Atos 22, nós temos a história. Em Filipenses 3, nós temos a história dentro de Paulo. Nós sabemos que Paulo estava indo para Damasco, o Senhor Jesus foi até ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele conheceu a Cristo, se consagrou a Cristo, foi batizado por Ananias. Mas agora em Filipenses capítulo 3, ele fala do que aconteceu com a alma dele, quando ele encontrou Jesus Cristo. Um cristão não é aquele que diz ser cristão, é aquele que realmente foi tomado por Jesus Cristo. Ser cristão é ser de Cristo, é ser em Cristo, é ser para Cristo. Há uma expressão que é um pouco perigosa, mas se colocada na forma correta não tem problema, que é o seguinte: o cristão é um pequeno Cristo. É uma música muito bonita de um grupo que diz: faz de mim pequeno Cristo. É claro, irmãos, que Cristo é incomparável sem qualquer medida. Mas o que esse cântico quer dizer é o seguinte: que eu possa refletir, mesmo tão pequeno, que eu possa refletir Cristo. Paulo diz: irmãos, alegrai-vos no Senhor. Depois ele volta no assunto, no capítulo 4, versículo 4: alegrai-vos sempre no Senhor. As cartas eram espontâneas. Então Paulo poderia entrar num assunto, cortar esse assunto, entrar em outro, e depois ele volta. Realmente é uma carta. Há essa espontaneidade de Paulo. Em Romanos, às vezes parece que ele vai terminar e ele lembra de outro ponto e aí ele termina. Tudo inspirado pelo Espírito Santo, certamente, isso é sem dúvidas. Mas há o calor de Paulo, há a empolgação de Paulo quando ele está falando e o outro está escrevendo. Você vê ele se empolgando muito com o texto sagrado. Então ele diz: alegrai-vos no Senhor, mas ele vai deixar esse assunto para o capítulo 4. Ele diz que o cristão, esse é o significado dos versos, o cristão ama a palavra de Deus. Você já se cansou de um assunto na igreja? Talvez eu fico trazendo, ou na sala da escola dominical. Alguns assuntos, irmãos, nós precisamos bater muito. Nós precisamos voltar constantemente. Paulo diz aí: eu não me canso, é segurança para vocês que eu escreva as mesmas coisas. A gente não quer novidade, a gente quer a mesma coisa, a gente quer a Bíblia. Não quer nova revelação, a gente quer essa revelação. Essa é a que interessa para nós. Irmãos, não é verdade que nós precisamos sempre ouvir sobre a necessidade de orar, que é muito fácil deixar de orar? Pelo menos, assim, no mínimo mesmo, no mínimo, deveríamos pregar uma vez por ano sobre oração, para voltar a orar. Paulo diz: irmãos, eu vou escrever aquele mesmo ponto que eu tratei antes, porque isso estabiliza vocês. Um pai, uma mãe não deve se cansar de dizer a mesma coisa para o filho. Se ele se cansa, não educa mais. Porque volta e fala a mesma coisa. O pai ali diz: eu já te falei isso. Aí fala a mesma coisa. Na semana seguinte, ou no dia seguinte, ou às vezes até na hora seguinte,
Eu já te falei isso. Aí ele fala a mesma coisa. Isso traz estabilidade. Paulo então diz: cuidado com os cães. Coisa estranha, né? Acautelai-vos dos cães. Coisa estranha assim para nós no primeiro momento. Paulo era judeu. Ele tinha um entendimento judaico. Ele tinha muitas vezes um linguajar judaico. E o cão era desprezado. Sabe por quê? O judeu não tinha, como tem hoje, um cachorrinho em casa, pet, essas coisas. Os cães, muitas vezes, eles se alimentavam no lixo. Do lixo. Eles ficavam rodando, às vezes, a cidade de Jerusalém, aquele lixão que era queimado, às vezes. Então, eles fizeram os cães. Um animal imundo, comia lixo, ficava assim na borda. Portanto, tanto o porco, que era um animal imundo para o judeu, e o cão são metáforas para os gentios, ou seja, aqueles que não fazem parte da aliança. É uma ilustração forte, mas factual. Acautelai-vos dos cães. Cuidado com aqueles, e aí todos os termos aqui apontam para o mesmo grupo: os cães, os maus obreiros, a falsa circuncisão. Aqueles que pensam ser da aliança, mas na verdade não são. São cães, maus obreiros. E talvez tenha uma nota aí na sua Bíblia, quando diz assim, falsa circuncisão. Embaixo está escrito no original, mutilação. E é isso mesmo. É claro que a tradução ficaria um pouco assim, sem entendimento. Acautelai-vos da mutilação. O que Paulo quis dizer? Os irmãos sabem bem o que é circuncisão. No contexto físico e no contexto aliancista. Paulo está dizendo o seguinte: eles não estão fazendo uma aliança com Deus. Eles estão simplesmente fazendo um corte no corpo. É isso que Paulo está dizendo. Hoje seria dizer mais ou menos o seguinte: não está sendo batizado, está jogando água na sua cabeça. Então é uma falsa circuncisão. Fala de circuncisão, fala da lei, se faz de obreiro, mas na verdade não prega a graça, prega somente a lei. Paulo diz: cuidado, lobos que não poupam o rebanho, cuidado com a mutilação. Literalmente é isso que ele está dizendo. Portanto, o cristão ama a palavra de Deus. Não quer novidade, quer a Bíblia. Ele não quer o ensino daquele que não serve a Deus, ou seja, do mau obreiro, da falsa circuncisão, da salvação pela lei, não pela graça. Ele rejeita, ele ama a palavra de Deus, ele ama o Evangelho. Segundo, o cristão tem uma aliança real com Deus. Nós é que somos a circuncisão. Paulo já tinha sido circuncidado, ele era judeu, mas a circuncisão que ele cita agora é aquela do batismo, a união com Cristo Jesus, que indicava aliança com Deus. É a teologia gloriosa da aliança. Nós somos aliancistas. A linha que passa na Bíblia toda é a linha da aliança. Qualquer texto você liga com a aliança, fala de aliança. Paulo diz: nós somos a circuncisão. Eles têm uma marca no corpo. Nós temos a circuncisão espiritual. Amados irmãos, não adianta ser batizado, não adianta participar da Santa Ceia, não adianta estar aqui, se isso não for verdadeiramente espiritual. Eu diria mais: não adianta nem orar ou ler a palavra, se isso não estiver dentro de um relacionamento com Deus. Muitos ateus leem a Bíblia e conhecem muito bem a Bíblia, e falam bem, e discursam bem. Existe algo, irmãos, mais profundo na vida cristã. O cristão tem uma aliança real com Deus. Ele diz assim: eu fiz um pacto com Deus. Deus é o Senhor da minha vida. Em qual área? O cristão diz: em todas.
Você pertence a quem? O cristão diz: eu pertenço a Jesus Cristo. Você vive para quem? Eu vivo para Jesus Cristo. O cristão adora no Espírito. Nós adoramos a Deus no Espírito. O E é maiúsculo, está falando do Espírito Santo. Ainda que também tem aquela questão da adoração espiritual, ou seja, do coração, da alma. Mas Paulo está enfatizando o seguinte: o Espírito move a nossa adoração. Não é simplesmente pega um animal, corta, tira essa parte o sacerdote come, essa aqui tem que ser descartada. E agora o que eu faço? Agora faz isso, aquilo. Como se fosse um ritual mecânico. Ou simplesmente ouvir a leitura da Torá, da lei. Ou ir para o templo. Paulo diz: não. Adoramos a Deus no Espírito. O Espírito Santo, gente. O cristão adora no Espírito. O ato mais importante da sua semana, sem sombra de dúvida e sem comparação, é este: adoração. Adoração durará a eternidade toda. A própria pregação da palavra deve gerar adoração. Adoração, louvor, glorificação do nome de Deus. O cristão, então, ama a palavra de Deus, tem uma aliança real com o seu Deus, adora no Espírito e se gloria em Cristo. Veja aí, está tudo aí no versículo 3. Nos gloriamos em Cristo Jesus, não confiamos na carne. A gente precisa ter muito cuidado com o uso da palavra carne, através do apóstolo Paulo. Às vezes significa simplesmente a criação. Às vezes Paulo está falando do aspecto pecaminoso interno. Mas aqui ele está falando no sentido da sua devoção, do seu esforço. Não confiamos em nós mesmos. É isso que ele quer dizer. E se eu perguntasse para você esta noite, se você morresse neste dia e fosse para a presença de Deus, e o Senhor perguntasse: por que eu deveria deixar você entrar na minha casa? Qual seria a sua resposta? Se você responder, se você pensou aí: eu me esforcei, eu fui um bom pai, uma boa mãe, eu fui um bom cristão, está completamente condenado. Não foi uma pessoa tão ruim assim como aquele, etc. Completamente condenado. Fomos. Agora, se você pensou como resposta: porque Jesus Cristo me salvou, porque Cristo me perdoou, porque Cristo é a minha justiça, aí o Senhor, por assim dizer, deixará você entrar. E claro que isso é uma ilustração, entenda o ponto. Paulo diz: a nossa glória é Cristo. Não é o ganho pessoal. Não é porque eu oro muito. Não é porque eu li tantas vezes a Bíblia. Não é porque eu sou um doutor da lei. Não é porque eu tenho as credenciais judaicas. É porque eu me glorio somente em Cristo Jesus. Mas nada. Nada. O cristão se gloria em Cristo. E aí Paulo vai dizer: você acha que pode confiar na carne? Eu poderia, se fosse jogar nessa comparação, eu estaria na frente. Martinho Lutero estaria. A devoção de Lutero, que era um monge agostiniano, era muito grande. Até os tutores ali diziam para que ele fosse menos rigoroso na ordem. E ele escreve: se um monge pudesse ser salvo pelas obras, eu seria este monge. Mas eu estava completamente condenado. Então, Paulo está dizendo: você acha que pode confiar na carne? Eu poderia muito mais. Circuncidado ao 8º dia, perfeito, da linhagem de Israel, ou seja, não é alguém de fora que entrou na descendência. Sangue puro judeu, da tribo de Benjamim, uma tribo especial, porque foi a única que se aliou a Judá. Começa daí. E muitas outras coisas também. Hebreu de hebreus,
Ou seja, eu recebi a tradição, eu sou um hebreu de sangue e de costume, desde sempre. Quanto à lei, fariseu, o mais rigoroso que tem, mais ascético, mais meticuloso, fariseu, mais imponente em termos assim de cumprimento da lei. Quanto ao zelo, e o judeu entendia o zelo como: o que você faz? Qual que é o seu zelo? Por causa de Finéias, né? Matou o sujeito com a espada. Então ele diz: quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Ele ficou dominado pelo zelo, enfurecido. Ele diz: até por cidades estranhas eu persegui os cristãos. E ele diz mais: ele torturava os cristãos, obrigando-os a blasfemar. E Paulo também blasfemava. E ele já tinha cartas para prender os cristãos. Era um homem totalmente enfurecido, louco, perseguidor da igreja. Se fosse falar desses fanáticos religiosos, Paulo seria o primeiro deles. E, por assim dizer, o pior deles. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível por fora. Ele seguia assim muito certinho. Se colocasse uma régua, a régua estava torta, e não Paulo. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Você olhava para ele e falava assim: esse é um judeu. Não tem comparação. Ele até fala: quantos da minha idade, na mocidade, eu estava acima deles. Sabe aquele aluno que você pensa: é perfeito esse aluno? Ele vai bem em tudo. Ele é o mestre que vai ocupar a cadeira de Gamaliel. Ele foi instruído aos pés de Gamaliel. No sentido judaico, irmãos, ele era totalmente gabaritado. E por que eu estou falando tudo isso? Porque no versículo 7, irmãos, ele diz: isso é uma perda total, isso não vale nada. E é triste ver, irmãos, os judeus às vezes de manhã, tarde, de noite, você vai 10:30 da noite, 11 horas da noite, eles estão lá naquele muro das lamentações. Eu creio que Deus ainda vai tratar, e tem um lugar no plano de Deus para o povo de Israel. Eles têm aquele zelo que Paulo fala, mas é sem entendimento, porque não tem Cristo. E muitas vezes você vê uma pessoa muito religiosa, até ética, digamos, mas aos olhos de Deus isso é perda. Sabe por quê? Não é para a glória de Deus. E até essa pregação que eu estou realizando aqui, se não for para a glória de Deus, no meu caso é pecado. Então Deus reprova. Por isso que a motivação, irmão, do que nós fazemos é muito importante. Não é só orar, é orar para a glória de Deus. Paulo diz: o que eu achava que era lucro, ele olhava, ele tinha orgulho dele mesmo. O que para mim era lucro, ele olhava para o currículo dele, não tinha ninguém igual. Um moço já muito destacado. Mas aí ele olha todas as conquistas dele, e ele olha Cristo, e ele diz: vale nada, eu quero Ele. Ele será a minha justiça, não a minha. Porque Paulo por fora poderia parecer muito piedoso, mas dentro do coração dele nós tinha muito orgulho. Porque até a religião, se não for centrada em Cristo, sabe o que ela dá? Orgulho, soberba. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, e eu tiro nota 10, e eu sou mais que os outros, e o cumprimento da lei é rigoroso, sem falhas. Eu sou um perfeccionista religioso. Paulo diz então: eu considero tudo como perda. Então, com todo respeito, toda aquela religiosidade, aquele cumprimento da lei, no sentido assim de fazer por mim mesmo, pode jogar tudo isso, sabe onde? No lixo. Aos olhos de Deus, isso não salva ninguém. Agora, entendam bem. Sem cristãos, nós temos uma lei para cumprir. Tem vida santa para buscar.
tem vida consagrada para evidenciar. Eu estou falando da pessoa querer entrar na glória celestial, ou achar que é salva, porque é uma pessoa muito boa, muito religiosa. Paulo diz tudo isso, judeus, tudo isso. E ninguém poderia se levantar e dizer assim: ó, Paulo, eu tenho mais que você, hein? Tudo isso considero como perda. O que poderia ser mais do que esse currículo de Paulo? O que poderia superar todo o judaísmo? O que poderia ser mais importante do que o farisaísmo? E a resposta, irmãos, é uma pessoa, não é uma religião de costumes, é uma pessoa, é Cristo. Paulo seria uma pessoa extremamente respeitada naquela época. E o homem natural, o pecador, gosta, não gosta? Pode ver aí os juízes, um fica elogiando o outro, exaltando o outro, parece o panteão mesmo, né? Um fica assim, exaltando o outro, porque a carne gosta disso. Paulo abriu mão de toda a glória, de todo título, de toda influência, para ser agora perseguido pelos judeus. Às vezes, irmãos, a gente acha que está abrindo mão de muita coisa. Olha para Paulo. A gente precisa abrir mão mais ainda. Paulo diz, por causa da, versículo 8, da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Não vale mais conhecer Jesus? Não vale mais o amor de Jesus? Ele diz, meu Senhor, agora Ele é o meu Senhor. Eu quero conhecer Jesus, eu quero servir Jesus. Agora eu estou transbordando de amor por Jesus Cristo. Morreu o fariseu, nasceu um cristão, agora Paulo. Isso, meus irmãos, é uma vida transformada. Ele não continuou vivendo como meio fariseu, meio cristão, vamos dar tempo ao tempo. Não, morreu o fariseu, nasceu um cristão, Paulo. O nome Saulo vem de Saul, está ligado a Benjamim. Mas ele preferiu usar Paulo, que era o nome romano. Ele tinha os dois desde a nascença, desde o seu nascimento. Paulo significa pequeno. E ele quis enfatizar esse nome Paulo para fazer agora missões aos gentios. Doía, os irmãos se lembram dos textos, doía muito no coração de Paulo o fato dos judeus não conhecerem Cristo. Ele diz, eu tenho incessante dor no coração. Como você, de repente, cresceu num lugar tal, numa família tal, e a família ainda não conhece o Senhor, e você vê, agora você conhece, eles não conhecem, dá aquela dor. A sua terra, o seu povo, a sua família, os seus amigos. Imagina Paulo, ele cresceu nesse contexto, apesar de ter nascido lá em Tarso, da Cilícia, ele foi educado em Jerusalém desde pequenininho. Paulo, aquela criancinha, já estava ali decorando a lei de Deus. Mas agora ele diz, eu quero conhecer Jesus, eu quero servir Jesus, eu quero amar Jesus, e tudo isso que eu colecionei, olha a palavra aí, não muito conhecida, refogo. Se você está com outra versão aí, deve ser lixo. E com toda a reverência, eu vou dizer aqui muitas aplicações dessa palavra: esterco. É algo desprezível, não serve para nada. É isso que quer dizer a palavra. Usava para lixo, para esterco e outras coisas mais, não vou mencionar aqui. Ou seja, não serve para nada aqui. Paulo diz assim, o que eu faço com toda a minha justiça? Com todo o farisaísmo? O fato de eu ter sangue, não sei o que. Nada, não serve para nada. Cristo agora é a minha justiça. Movido pela justificação pela fé, a justiça que eu não... E ele era atormentado. Sabe por que Paulo era tão intenso? Porque ele não achava. Sabe por que a pessoa às vezes é tão fanática, tão religiosa assim, em sentido fanático? Porque ele está procurando, mas ele não encontra.
Martinho Lutero, que em certos aspectos parece muito com o apóstolo Paulo, ele dizia: eu me machucava muito, eu me machucava cada vez mais. Uma vez ele desmaiou no quarto dele. E ele encontrou paz quando entendeu esta doutrina, a justificação pela fé. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer o poder de Jesus, eu quero sofrer como meu Senhor sofreu, versículo 10, comunhão dos seus sofrimentos. Eu quero seguir Jesus, eu quero andar com Jesus, eu quero que Jesus complete a sua obra, ou seja, a obra dele, através da minha vida. Eu quero a ressurreição dentre os mortos. Primeiro Paulo o fariseu, agora Paulo o convertido a Cristo. Quando ele conhece Cristo, a vida dele é completamente, não mudada, irmãos, não é melhorada, é transformada, é outro Paulo. Cadê o Paulo? Cadê o Saulo? Cadê o aluno de Gamaliel? Morreu. Aí a gente entende o que ele quer dizer: já não sou eu quem vive mais, Cristo vive em mim. E eu pergunto, irmãos, para encerrar: quem vive em mim? Cadê a transformação dos cristãos? Cadê a entrega como Paulo tinha? Cristo é o tesouro que nós encontramos. Abra mão de tudo por causa desse precioso tesouro, a pérola de grande valor. Então não é que Paulo fez um esforço assim, muito grande para abandonar tudo isso. Quando ele conheceu Jesus, ele pegou, jogou para fora e disse: que maravilha conhecer Jesus agora. Triste é quem está bebendo agora. Triste é quem está na balada agora. Triste é quem está vivendo no pecado neste momento. Parece que eles têm alegria, não tem. Nós cristãos temos. Isso serve de orgulho? Não, irmãos, deve servir de compaixão. Fala para eles de Jesus. Paulo era uma pessoa totalmente perturbada, até o dia em que ele encontrou Jesus. Seu pai precisa de Jesus, a sua mãe, seu irmão, seu vizinho, parentes, seus amigos. Paulo diz: eu perdi tudo para ganhar algo infinitamente melhor. E ele dizia: eu não perdi nada, eu ganhei tudo, como aquele dicionário. Que Deus assim nos ajude. Amém. Vamos orar. Senhor, Cristo é precioso. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Tua palavra diz: o Senhor não poupou o seu próprio Filho. Que toda a nossa confiança esteja nele. Ele é a nossa justiça. Ele é a nossa santificação. Jesus é a nossa sabedoria. Jesus é o amigo mais chegado que irmão. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega. Os discípulos pararam diante dele e disseram: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor, por vezes nós estamos carregando o fardo do pecado, pesos na nossa vida. Tira isso, Senhor. Tira essas coisas. Tira também, ó Pai, essa confiança carnal, orgulhosa, soberba. Que Cristo seja o tesouro do nosso coração. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Dá-nos este impulso que o Senhor colocou no coração de Paulo. Esta força para evangelizar, para realizar a obra. Ó Deus, ali naquela casa de acolhimento hoje, eu vi tantas vidas quebradas, despedaçadas, se alimentando das migalhas do diabo.
quando Jesus é o pão da vida, o pão que desceu do céu. Frutifica, Senhor, a palavra naqueles corações. Liberta, Senhor. Usa os irmãos que estão indo lá, daqui, a Lourdes, da Penha. Usa quem o Senhor quiser, Senhor, mas salva aquelas vidas, Pai. Ó Deus, se há alguém aqui que está no meio termo de dedicação e consagração, que nesta noite haja uma entrega maior, Senhor, mais profunda, que possamos dizer: eu morri agora a fim de viver para Deus. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Em nome de Jesus. Amém.